Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, apóstolo Márcio, aqui da Fonte de Água Viva da cidade de Botelhos, passando aqui para deixar uma palavra para você sobre oração. Amados irmãos, tudo na nossa vida começa na oração. Os pedidos que fazemos a Deus, os agradecimentos que fazemos a Ele, durante um momento de luta e tribulação, é a oração, durante um momento de prova, é a oração. Quando nós perdemos o desejo de orar, quando nós perdemos a vontade de estar em comunhão com Deus através da oração, nós vamos nos enfraquecendo. E nós vamos também perdendo a intimidade que temos com Deus. Por quê? Porque a oração é falar com Deus. A oração é se colocar diante de Deus, se colocar na dependência de Deus, se colocar na posição para receber de Deus respostas para aquilo que fazemos. Ninguém vai obter respostas se não orar. Ninguém vai obter respostas se não voltar para a palavra, se não ler a palavra. Quando você acha, eu acho interessante que tem muitas pessoas que elas revelam seus maiores problemas para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu isso, seu aquilo. E muitas das vezes apesar de Deus ser onisciente, né, na sua concepção, Ele é o último que tem que saber o que está acontecendo com você, sendo que Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de você a sua petição, Ele quer ouvir de você o seu agradecimento, a sua gratidão. Outra coisa, gratidão. Eu quero dizer para você que nem tudo que você pede a Deus você irá receber. Porque a Bíblia fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então nem tudo que você pedir você vai receber. Sabe por quê? Porque tem muita gente que pede coisas para Deus que não vai beneficiar ninguém. Não vai beneficiar nem a ela mesma. Por exemplo, uma pessoa mora numa zona rural de uma estrada toda esburacada e ora para Deus e fala, Deus, eu quero ter uma Ferrari e tal, onde você não tem onde andar. Deus, eu quero um carro, eu quero uma moto, mas você não tem nem carteira de habilitação e tal. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não tem condição de ter aquilo que você está pedindo. E não é por uma questão financeira, ou por isso ou por aquilo, não. Mas é porque você ainda não está pronto para receber aquilo. E tem muita gente que acha que Deus é empregado dele, acha que Deus é o agente bancário dele, acha que Deus é o gerente do banco na qual ele tem uma conta, ele acha que Deus deve alguma coisa para ele simplesmente por ele ser cristão. Meu irmão, Deus não deve nada para você, Deus não deve nada para mim. Eu falo, quando as pessoas falam assim, mas eu tenho intimidade com Deus, quando eu oro, Deus me escuta. Claro que escuta. Mas daí responder é outros 500. Porque às vezes a pessoa fala, às vezes a gente observa, a gente vê pessoas falando cada absurdo na relação. Deus que o senhor tem que fazer isso. Deus que o senhor tem que fazer aquilo. Aonde está escrito que Deus tem que fazer alguma coisa para você, meu irmão? Aonde na Bíblia que está escrito que Deus tem que fazer? Quando Deus ele entrega algo para alguém, né? Em Lucas 1,37 está dizendo lá, mas não há impossíveis para Deus em suas promessas. Então se Deus ele falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Agora, o mesmo Deus que abre portas, o mesmo Deus que pode abrir portas, é o mesmo Deus também que se ele não quiser, ele não abre. E ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Então as pessoas têm que ter esse hábito de orar, entendeu? E prestar atenção naquilo que Deus está querendo dizer para ele. Prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo para ele. Porque tem muita gente que fala, mas não para 5 minutos para escutar o que Deus tem para falar para ele. E ele acha que Deus tem essa obrigação, que o púlpito da igreja, que o altar da igreja, que o altar da vida dele ele vai lá e joga, solta tudo que tem que soltar ali, e Deus que se vira. E não é assim não, meu irmão. Não é assim não. A vida não é assim não. Para você falar que tem intimidade com alguém, você tem que conversar com essa pessoa. Você tem que andar com essa pessoa. Se você não conversa e não fala com Deus, e você
Desculpe, irmãos. Se você não conversa e não anda com Deus, como que você vai ter intimidade com Ele? Fica essa reflexão para você aí. Deus abençoe a sua tarde. Que você tenha uma tarde excelente. E lembre-se, intimidade é ter proximidade com quem quer que seja, mas principalmente com o nosso Deus, que merece toda a nossa reverência. Eu sou o apóstolo Márcio, da Igreja Fonte de Água Viva, aqui na cidade de Botelho, sul do estado de Minas Gerais. Um abraço para você.